ok? Vamos lá. Então, inicia-se o nosso assunto através das suas definições, né? Definições a respeito de lajes. Lembrando que a gente vai estudar especificamente sobre um tipo de laje, que é laje maciça. Mas o conceito que a gente vai fixar, vai aprender, ele vai servir para todos os outros tipos de laje. É claro que a metodologia de resolução é um pouco diferente, mas você tendo o conceito, tendo o conhecimento aí já fixado, aí depois você terá facilidade de, consultando livros técnicos ou outras videoaulas, você vai entender perfeitamente do que está se tratando e como é o procedimento para outro tipo de laje. Ok? Sistema estrutural que serve de piso ou cobertura. Então, as nossas lajes, ou ela é de piso ou ela é de cobertura. E quando você fala em termos de carregamento que vão atuar na sua estrutura, além do seu peso próprio, em termos de sobrecargas, o primeiro elemento que é solicitado são as nossas lajes. Primeiro elemento do sistema estrutural a receber essas cargas acidentais são as lajes. Usualmente, são denominadas como componentes planos com duas dimensões muito maiores que a terceira. Ou seja, é um elemento tridimensional cuja duas dimensões dela se sobrepõem em termos de ordem de grandeza a uma terceira dimensão, que é a espessura dela. Inclui-se como uma das principais funções da minha laje o contraventar a minha estrutura. Então, se você, imagine você ter um esqueleto de um edifício de 20, 30 andares, de vigas e pilares só, ainda tentem visualizar isso, tá? Sem alvenaria, sem a minha laje, só esse esqueleto de viga e pilar imenso ali na sua frente. Então, este conjunto, sem essas nossas lajes e sem essa alvenaria, ele tem muito maior facilidade de ter deslocamentos. Deslocamentos no sentido de ações de cargas, tá? Seja de vento ou seja de alguma força aí qualquer. E no que você tem essas suas lajes, este movimento de deslocamento, no meu sentido longitudinal, ele fica muito mais dificultoso. Você tem maiores dificuldades. E um dos responsáveis por esse contraventamento também das nossas estruturas é a nossa laje. Por isso que diz que ela funciona como um diafragma rígido. As ações das cargas, elas são normalmente transmitidas para as vigas, como a gente também já tinha falado, né? O nosso conceito maior convencional, pelo menos das obras existentes aqui em Natal, é que essas lajes que nós temos aqui na grande maioria das construções, elas se apoiam diretamente sobre vigas. Então, no seu contorno da minha laje, geralmente a gente tem vigas, tá? No contorno da minha laje, que a gente vai chamar as bordas. Que essas vigas são exatamente os apoios dessa minha laje. Então, tem um exemplo aqui, uma figurinha, onde eu tenho a minha laje e contornando essa minha laje, dando suporte a ela, servindo como um apoio, nós temos as nossas vigas. Eventualmente, estas lajes, elas também podem se apoiar diretamente sobre os pilares. Não é necessário que você, como sustentação de uma laje, tenha obrigatoriamente vigas. Elas têm sistemas construtivos cuja laje se apoia sobre os pilares. Sem vigamento. Mas isso aí são obras especiais, tá? E elas geralmente são mais comuns quando você precisa ganhar pé direito. Você não tem como aumentar o seu pé direito, mas você precisa ter um pé direito maior. Aí uma das soluções é você fazer esse tipo de laje, que a gente vai ver o conceito dessa laje, que são chamadas lajes... Isso, exatamente, laje cogumelo, ou lajes lisas, ou lajes planas, tá? Essas lajes também são denominadas de elementos de superfície ou placas. Isso tudo tratando sobre definição de laje. E agora uma grande classificação que a gente pode dizer, ou pode enquadrar as nossas lajes,
é que ou elas são apoiadas sobre vigas, então esse é um tipo de laje, ou são lajes nervuradas, ou são lajes lisas e cogumelo. Com vários tipos de laje, para a gente ver e depois falar sobre cada uma delas. Lajes apoiadas sobre vigas são sustentadas por vigas nos bordos, usualmente executadas em um processo único de moldagem. Então, as nossas lajes maciça, que é o que a gente vai tratar neste curso, que é sobre laje maciça, especificamente até o final agora, são esses tipos de laje. Então, quando diz executadas em um único processo, é quando você vai fazer a concretagem dessas lajes, desse tipo de laje, geralmente você concreta ao mesmo tempo a minha laje e as minhas vigas. Ou seja, você fica aí meio como um elemento só, funcionando aí todo mundo junto. Tá? Aí tem imagens aqui sobre o que seriam nossas lajes maciças, né? Aí são figurinhas, essa figura principal aqui fui eu que fiz. Aí é claro que aqui você tem um conjunto de vigas, um entrelaçado de vigas, muito maior do que os outros tipos de laje. Então, uma das desvantagens dessas lajes maciças é justamente isso. Porque para ela vencer grandes vãos, você precisa aumentar a espessura dessa sua laje, ela acaba ficando bem robusta e bastante pesada. Em termos de carga, ela altera bastante. A vantagem de você tê-la para grandes mãos não existe. Então, por isso que você acaba optando por outro tipo de laje. Não, só essa imagem aqui, ó, então ilustra bem o que seria uma laje maciça. Né? Você tem a sua laje toda em concreto, não existe a presença de nenhum outro elemento, ela é toda maciça, numa espessura só, e você tem ferragens, tanto ferragens inferiores como ferragens superiores. Essas ferragens superiores, elas aparecem onde houver o momento fletor negativo. Isso a gente já vinha discutindo em sala de aula. Por que a gente chama ferragem positiva e o que é que a gente chama ferragem negativa? Positiva e ferragem negativa, exato. A minha ferragem positiva, ela vai trabalhar sempre na parte de baixo do meu elemento estrutural. Quando eu tenho uma flexão de qualquer que seja o meu elemento estrutural, se esse bucho dessa flexão for para baixo, em forma de parábola, com o bucho para baixo, aí eu tenho aí embaixo o esforço maior que a minha flexão positiva. Então, a minha ferragem positiva, ela vai ser posicionada nessa parte de baixo. Ou seja, onde vai ser solicitada a tração, então, quem vai entrar como o super-herói para combater este esforço de tração é a minha armadura. Já na parte de cima, eu tenho a compressão. Aí, o concreto, ele resiste muito bem à compressão. Já a tração, não. Se você comparar a resistência de um concreto à compressão e a tração, quando você chega à tração, a resistência dele é só 1/10 da resistência à compressão. Ou seja, ele resiste à compressão 10 vezes mais do que ele resiste à tração. Por isso que onde tem compressão, só o concreto ele resolve. E quando você tem a tração, aí você precisa da sua armadura para lhe socorrer. Vamos lá, lajes nervuradas podem ser completamente moldadas no local, assim como a laje maciça, ela também pode ser moldada no local, ou com nervuras pré-moldadas. Então, sempre que se falar em laje nervurada, aí você tem que saber se é uma laje que foi nervurada, moldada no local, ou se é uma laje nervurada pré-moldada. Na verdade, ela é pré-moldada porque ela foi moldada em um local qualquer e depois ela foi levada como definitivo para o local onde ela vai ser posta, na obra, na sua edificação. Nestas últimas, ou seja, nas lajes nervuradas pré-moldadas, uma capa de concreto moldada no local trabalha a compressão. A gente sabe que sempre compressão eu preciso do concreto. E a resistência à tração é fornecida pelas nervuras. Por isso que eu tenho aquelas lajes nervuradas, naquelas faixas de concreto embaixo, com armadura, e depois entre uma nervura e outra, aí eu posso deixar vazio ali. Porque em cima
é a compressão, embaixo é tração, e essas faixas que vão suportar o esforço de tração estão devidamente já posicionadas naquelas nervuras. No caso de ser colocado algum material inerte entre uma nervura e outra, seja de tijolo, seja de cimento, seja de isopor, é só para efeito de deixar a minha laje, o teto dela, o fundo dela no caso, teto para quem está embaixo e fundo para quem está em cima dessa laje, plano e liso. Tá? E essas lajes... É colmeia, que chama? Colmeia? Exatamente. Aí nós temos aqui exemplo de uma laje nervurada tipo pré-moldada. Essa daqui é a treliçada, não é isso? E tem este outro tipo também. Lá no Midway, os pisos daqueles pavimentos são todos feitos com esse tipo de laje aqui, que não deixa de ser uma laje nervurada pré-moldada, porque eu fazia esse... É até em forma de pi, né? Se você depois tem um... Peraí, só um momento. Pronto, tá aqui. Esse tipo de laje aqui, tá? Ele é conhecido também como laje pi, justamente porque ele lembra aquela letrazinha grega pi, né? Que aí eu faço ela pré-moldada num canto e levo e coloco lá na minha obra. E tem a laje nervurada tipo colmeia, que é essa que o Hugo estava falando, que é a mais conhecida. Ou seja, eu tenho, se você prestar atenção, entre uma colmeia, entre uma cubeta, isso aqui é cubeta, tá? Entre uma cubeta e outra, eu tenho esses vazios aqui, existem ferragens aqui embaixo se cruzando, uma forma de grelha. E essas ferragens aqui, elas são colocadas justamente entre uma cubeta e outra, na parte inferior, para combater o esforço de tração. Na verdade, é a flexão, só que vai ter a tração ali atuando naquela região. E em cima disso tudo aqui, eu vou dar uma camada de concreto aí de 4, 5 centímetros, ou o que seja necessário para combater esse esforço de compressão nessa flexão. Porque a gente sabe que a flexão nada mais é do que a combinação de dois esforços simultaneamente, compressão e tração. Então, este tipo de laje aqui, entre uma nervura e outra, tanto num sentido como no outro, é bidirecional, você tem a vantagem de depois esta cubeta aqui e deixa só o vazio. Visualmente eu acho muito bonito. Né? E às vezes você, por baixo, você passa toda a fiação e coloca um forro falso ali e a coisa fica meio que escondida. Mas para quem trabalha na área de arquitetura, pelo menos que eu tenho visto em algumas obras aqui no condomínio, em obra aqui é casa, em edifícios, você vê utilizando já bastante esse tipo aqui de laje, né? Tipo colmeia. Lajes lisas e cogumelo. É uma outra, da última classificação que a gente vai ter em termos de lajes, né? São apoiadas diretamente em pilares, que a gente já tinha comentado, e são chamadas de lajes cogumelos quando há um alargamento na transição entre o meu pilar e a minha laje. Geralmente são chamados de capitéis, esse alargamento, ou então de engrossamento. Se não tiver esse engrossamento ou esse capitel, ele é conhecido como laje lisa, lisa ou plana, tá? Então, esses desenhos aqui eu fiz no SketchUp e depois eu saí buscando na internet algumas fotos de algumas obras já que existem. E a laje plana ou laje lisa é o mesmo sistema, a diferença é que nessa transição entre pilar e laje, eu não tenho este engrossamento, esse capitel. Não tenho. Então, nós vamos iniciar dentro de alguns conceitos que a gente vai revisar aqui, para poder a gente dar o procedimento sobre lajes maciças, que é o nosso objeto de estudo. Então, a gente vai chegar até detalhar, dimensionar e detalhar a armadura de uma laje. Aliás, de um conjunto de lajes, de um pavimento. Ou até de mais de um pavimento, dependendo da disposição de vocês. Então, estes conceitos é só para a gente fixar para saber como proceder, né? O passo a passo até chegar lá no final. Então, existe o que a gente chama de vão livre e vão teórico. Tá? Aí, vão livre é L0 e vão teórico é L. O que é vão livre e o que é vão teórico? Qual é a importância da gente saber sobre isso? Primeiro, vão livre é a distância entre as faces dos apoios. Então, se eu tenho uma laje
ela é retangular ou quadrada, não importa. Então, eu tenho dois sentidos. Essa minha laje, bidimensional, tem dois sentidos. Então, se eu analisar um sentido, a distância da face de um apoio, ou seja, face da minha viga, até a outra face, na outra extremidade daquele outro apoio, então isso aí é o que a gente chama de vão livre. Se for balanço, ela vai da face desse apoio, e na outra parte eu não tenho viga, então não tenho apoio, porque está em balanço, então este vão livre ele é contado dessa face até a extremidade do balanço. A gente tem imagem que vai visualizar esses conceitos bem melhor. É o próximo slide. E vão teórico, esse vão teórico é o que interessa para a gente, em termos de dimensionamento. Quando eu tiver definido o lançamento estrutural das minhas lajes, aí eu vou fazer o carregamento dessas minhas lajes, tudo que vai acontecer nessa minha laje, as dimensões que eu vou precisar para fazer estes cálculos de dimensionamento é em relação ao vão teórico. Então, em todas as nossas lajes, que vão ser retangulares, nós vamos ter dois vãos teóricos. Um no sentido LX e o outro no sentido LY. E ele é denominado vão equivalente, segundo a NBR 6118 de 2014. Essa NBR já foi atualizada, ela já tem uma versão 2019, mas eu acho que essa de 2014 ainda está valendo, porque geralmente quando fazem uma revisão, fica um certo tempinho para ter as adaptações e as correções, para depois ela ser efetivada. Então, mas essas alterações não vai mexer com esse conceito que a gente está vendo aqui, com certeza não. Então, é o que define a distância entre os centros dos apoios. Então, se eu tenho duas dimensões dessa minha laje, uma na direção X, outra na direção Y, eu vou ter dois vãos teóricos, uma na direção X e outra na direção Y. E qual é o valor desse vão teórico? Se eu pegar na direção X, é o que vai do apoio que está à minha esquerda até do centro do apoio, tá? Desculpe, centro de apoio, não é do apoio, não é do centro do apoio. Então, se nesse bordo eu tenho uma viga de 12 centímetros, o meio desta minha viga, até o meio da viga seguinte, que está terminando o meu apoio na outra extremidade, este é o que a gente chama de vão teórico. Então, olha, então é o seguinte, se eu considero daqui para lá o meu vão teórico, este outro pedaço que sobrou desta minha viga, aqui é um pilar, mas vamos supor que é uma viga que está servindo de apoio aí. Para lá, aí fica responsável da outra laje e assim sucessivamente. É como se você pegasse a metade e dissesse, eu dou a metade para uma laje, a outra metade para outra. E nada mais é do que a influência que esta minha laje tem aqui em termos do apoio. É como se ela se apossasse de parte da minha viga e eu considerasse isso como laje, no seu dimensionamento. Tanto é que no detalhamento das ferragens dessa minha laje, a ferragem positiva, ou seja, a ferragem embaixo, ela geralmente vem do meio da minha viga até o outro meio da outra viga, da outra extremidade. Ok? E o meu diagrama de momento, ele acaba entrando um pouco na viga, o diagrama de momento da laje. Bom, mas isto vamos dar continuidade. No desenvolvimento do nosso projeto de aula, que aí é aquele que a gente vem trabalhando desde o início, iremos sempre adotar o vão livre. É para a gente o que vai interessar, é sempre o vão livre, é só o L puro e seco. Para identificação dos comprimentos dos bordos da laje. Que é laje, aí tem alguns apoios aqui, isso aqui pode ser no pilar ou pode ser viga, pilar, mas não interessa se é pilar ou viga. E eu tenho este vão que vai do meu centro do apoio até a outra extremidade, é o meu vão teórico. E este vão que vai da face interna do meu apoio até a outra face interna do meu apoio é o que a gente chama de vão livre. L0 e L, vão livre e vão teórico. Vão livre e vão teórico. E aqui é aquele caso que a gente falou quando é em balanço. Qual é a distância? Qual é o meu vão teórico? Ele vai do centro de um apoio até a outra extremidade. Só que na outra extremidade não tem apoio.
Então, tudo bem. Então, ele vai até a extremidade da minha laje. Ok? Aquele LX e o nosso LY. E que isto também vai influenciar no uso das tabelas de Zerni. Essa identificação de quem é LX e quem é LY. Que eu não sei nem se vocês lembram da tabela de Zerni. Bom, a gente deu uma classificação geral sobre os tipos de lajes e agora nós vamos dar uma classificação sobre as lajes maciças, especificamente. Então agora a gente vai tratar da armação, quanto ao tipo de armação, ou quanto à direção de armação dessa minha laje maciça. Ela pode ser armada em uma só direção. Então, quando eu tenho aqui, deixa eu deixar isso aqui no cantinho. Quando eu tenho a relação entre o maior vão e o menor vão, e isso for maior do que 2, então eu só vou precisar colocar a armadura num sentido. Na verdade, eu sempre acabo colocando nos dois, mas essa outra armadura aqui não é armadura que tenha uma relevância estrutural. Ela é mais chamada como armadura de montagem ou de distribuição, que vai ser só para fixar a armadura principal na sua posição. Então já sabe, o maior vão sobre o menor vão deu maior do que 2, ou seja, é bem retangular, esse sentido retangular e bem acentuado, então eu só vou precisar de armação em uma direção. Aí qual é por isso que é dito armada em uma direção. Se não for em uma direção, então automaticamente, em se tratando de laje maciça, será uma laje armada em duas direções. Ou seja, eu vou fazer essa relação entre o maior e o menor vão, e ele vai dar menor ou igual a 2. Se ele der menor ou igual a 2, eu vou armar esta minha laje nas duas direções, ou seja, em cruz. Vamos lá. Tá tão Então, bom. quando Vou você tem... desligar meu microfone. Desligue. Quando você tem os seus bordos da sua laje, 4, né? Sempre se tratando de laje maciça, a gente vai considerar 4 bordos. Nós precisamos saber esses bordos, qual é o tipo de vínculo que ele tem com seus apoios. Na verdade, cada bordozinho desse, cada bordo dos 4 bordos de uma laje, a gente precisa saber se ela é engastada, se ela é apoiada ou se ela está bordo livre. Bordo livre é em balanço, não tem apoio naquela extremidade, naquele bordo. Então, sempre que o bordo for engastado, a gente vai usar essa simbologia aqui para identificar que aquele bordo ele não termina no apoio, tem continuidade de outra viga vizinha, outra viga não, desculpa, outra laje vizinho. Ou seja, tem um apoio que está sendo comungado ali com duas lajes. Quer dizer, naquele bordo, eu estou me apoiando, a laje que está falando está se apoiando, mas tem uma outra laje que também está usando aquele apoio. Tem uma continuidade. Então, aquele bordo é engastado. Perfeito. Aí tem aqui exemplo, olha. Eu tenho duas lajes, tá vendo, olha? Elas estão aqui no mesmo nível, e tem esta viga central aqui servindo de apoio em comum para essas duas lajes. Então, quando eu estou analisando um bordo que tem a continuidade de outra laje, então esse bordo é engastado, tanto para essa laje como para outra que está vizinha. Os dois bordos em comum são engastados. Esta representação ocorrerá neste caso aqui, quando eu tiver continuidade. Quando o meu bordo ele for considerado um bordo apoiado, é porque não tem continuidade de laje naquele bordo. A minha laje se apoia numa viga e depois daquilo ali é o vazio. Não tem laje ali também usando aquele bordo como apoio, como aquela laje está usando. Isso também foi bem claro. Nesse caso aqui, a gente tem uma laje sozinha, isolada, e mais ninguém do lado, ou seja, os 4 bordos dela está apoiado. E a simbologia é só um traço cheio. Se vocês prestarem atenção, traço cheio e traço cheio em todos os bordos. Por último, é quando o meu bordo é livre, ou seja, eu não tenho apoio nenhum
naquele bordo. Se eu não tenho apoio, consequentemente, eu não tenho continuidade de laje. Então, aquele meu bordo ali, ele será representado de forma pontilhada. Simplesmente só para dizer que não tem apoio. Aí está aqui, ó, eu tenho 3, para essa minha laje L1. Ou seja, aqui é apoio e aqui é apoio. E nesse bordo, para minha laje L1, pedaço dele é apoiado e pedaço dele é engastado, porque tem uma outra laje aqui. Aí, para esta outra laje, que está totalmente em balanço, eu tenho 3 bordos em balanço e só um engastado. E a gente, se prestar atenção, este procedimento aqui, este tipo de situação desse tipo de laje aqui, é um modo bem especial. Para essa minha laje L1, tá? Para minha laje L2, ela já fica automaticamente definida o que é bordo livre e o que é bordo engastado. Aí um caso especial é para essa minha laje L1 aqui, que a gente não vai tratar em profundidade sobre esse conhecimento na nossa disciplina. Então pronto, aí para fazer uma simulação aqui, a gente tem uma planta baixa, foram dados alguns cortes nessa planta baixa, para a gente ter ideia do que é bordo engastado ou bordo livre. Aí, por exemplo, para minha laje L1, está aqui L1, aí eu tenho 4 bordos. Este bordo aqui é apoiado, este outro bordo da minha laje L1 é apoiado, este bordo é engastado e este bordo engastado. Para minha laje L3, eu tenho 3 bordos engastados e apenas um bordo apoiado. Para minha laje L6, eu tenho 2 bordos engastados e 2 bordos apoiados. E assim eu vou fazendo essa análise bordo por bordo. Ok? Está faltando algum detalhe. Olha, aqui o que a gente tem é a representação das espessuras das nossas vigas, tá? Viga, conjunto de vigas aqui das minhas lajes. Só que quando eu vou fazer o esquema, o croquis esquemático da minha laje para fazer os seus cálculos, todas essas dimensões que eu pego de cada laje aqui Vão teórico. Só para ter ideia aqui do que é bordo, teve continuidade, é engaste. Isso aqui peguei a minha laje L4. Eu tenho continuidade de outra laje nesse bordo, então é engaste. Tenho continuidade, tudo é engastado. Na minha laje L6, eu só tenho continuidade em 2 bordos, então esses bordos serão engastados, os demais apoiados. E assim sucessivamente para cada laje. Eu acho que ninguém tem relação ou tem dúvidas em relação a esse tipo de contorno das minhas lajes. Se alguém tiver, fale agora ou se cale para sempre. Professor, quando é, eu não lembro, não estou lembrando quando é que eu identifico que a laje ela é continuada. Qual a parte que é continuada ou não? Pronto, tá bom. Então vamos lá. Vamos voltar para esse exemplozinho aqui. Tá vendo? Ellen, pronto, perfeito. Vamos colocar aqui com entre L3 e L4, beleza? Certo. Aí tem um corte aqui em A, tá vendo? Olha, um corte A chamado. Aí eu vou aqui e olho o corte A, tá aqui. Aí você concorda que aqui é L3? Onde? Eu tô com um ponteiro aí vermelho. L3, concorda? Sim. Tô aqui com L4, concorda? Sim. E aqui L5, concorda? Isso. Pronto. Então, analisando L3, eu estou analisando L3. Aí eu estou analisando só esses bordos que está passando o meu corte, ok? Ok. Só nesse sentido, só nesse sentido. Então, vamos aqui, olha, nesse bordo aqui, tem laje aqui vizinho? Olha, desse bordo vizinho tem laje? Não. Não. Então, esse bordo aqui não tem continuidade. Ah. Não tem continuidade de laje. Então, ele é apoiado. Vamos para esse outro bordo aqui de L3. Está aqui, ó. Que também é bordo de quem? De L4. Tá vendo aqui? Sim. Esse bordo aqui é em comum das duas lajes. Tá aqui ele. Eu tenho laje de um lado e tenho laje do outro e todo mundo nivelado. Concorda? Isso.
Concordo. Então, para L3, esse bordo é engastado, porque tem continuidade em L4. E para L4, esse bordo também é engastado, porque tem continuidade que é L3. Em L3. Ah, entendi. Ok? Beleza. Então, isso é o que a gente está chamando de continuidade. Certo. Tá? Obrigada. No nosso estudo, sempre que for engastado, a gente tem continuidade. Pode acontecer da laje vizinha, ter uma laje vizinha, mas não está no mesmo nível da laje que eu estou analisando. Pode estar mais abaixo ou pode estar mais acima. A isso, você tem que fazer uma regrazinha lá, que tem lá na apostila, para você identificar quando tem essa diferença de alturas pela parte superior, que é o que vai contar na parte superior, se esta diferença de altura permite você dizer se é continuidade ou não. Tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque para a gente, no nosso projeto que nós vamos estudar e nós vamos analisar, sempre vai ter continuidade. Uhum. Entendi. Bom, aí em todo caso, olha, aqui tem dizendo continuidade, então todo mundo é engastado. Quando não tem continuidade, é sobre apoio sobre a viga e não tem mais nada. Aí é só simplesmente apoiado. Beleza? Beleza.